Então vamos dar início à nossa aula. Hoje, meus irmãos, a gente vai falar um pouco sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. Por que é Jesus? Por que é Cristo? Será que existia uma família de Cristo? Maria Cristo, José Cristo, Jesus Cristo, Tiago Cristo, né? Judas Cristo, que são os irmãos de Jesus? Ou será que não é um nome, essa palavra Cristo? Hoje, então, nós vamos nos atentar a duas perguntas, novamente, do nosso Catecismo Maior, que é as perguntas de número 41 e de número 42, que diz o seguinte: por que foi o nosso mediador chamado Jesus e por que foi o nosso mediador chamado Cristo? Mas antes de começarmos, vamos orar pedindo para que Deus esteja aqui conosco, abençoando essa aula, para que não seja apenas uma aquisição de conhecimento, né? Bondoso Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e quão maravilhoso é, Pai, falar do Senhor, falar da sua palavra, estudar aquilo que o Senhor inspirou há milhares de anos, homens de Deus. E obrigado, Deus, porque chegou até nós, Pai, esse privilégio de conhecer a verdade, Pai. Como o Senhor Jesus fala no Evangelho de João, que a tua palavra é a verdade, e Ele pede para que o Senhor nos santifique na tua palavra. Sê conosco, Pai, que não seja um momento, Pai, teórico, um momento acadêmico aqui que nós estaremos fazendo, mas que seja um momento, Pai, onde a nossa espiritualidade, a nossa devoção ao Senhor seja cada vez mais aguçada. Que saiamos daqui, Pai, sabendo por que o Senhor é tão maravilhoso, te amando mais do que entramos hoje. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Deus, por nos amar tanto. Te pedimos, Pai, se nessa aula, que as dúvidas sejam sanadas, que a resposta, as respostas que forem dadas às perguntas aqui, seja o Senhor falando, e não eu. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos começar pela pergunta de número 41. Por que foi o nosso mediador chamado Jesus? Alguém sabe? Antes de nós lermos a resposta do nosso catecismo, o que significa Jesus? Alguém? O Nicolas vai estar com o microfone, se precisar querer falar. Então, eu convido você ali a abrir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E diz assim a palavra de Deus: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então, o significado literal de Jesus, da palavra Jesus, do nome Jesus, o Senhor é a salvação. Jeová é a salvação. Eu não gosto muito dessa palavra Jeová, não por causa dos testemunhos de Jeová, tá? Mas é porque ela não é uma transliteração muito adequada. A gente, na verdade, não sabe qual que é o nome de Deus, né? O nome de Deus, ele por causa da reverência dos judeus que escreviam, dos israelitas que escreviam a Bíblia lá na antiguidade, parte da reverência deles era não falar o nome de Deus. Então, com o tempo, esse nome se perdeu, a pronúncia se perdeu, né? Por mais que ao longo dos anos surgiram ali tipos de copistas chamados maçoretas, que colocaram no hebraico aqueles pontinhos. Provavelmente já deve ter visto alguma palavrinha em hebraico que tem uns pontinhos embaixo, tem uns tracinhos, tem em cima, tudo mais, justamente para preservar a vogal, porque o hebraico não tem vogal. Você já pensou nisso? O hebraico não tem vogal. Como que você vai falar alguma coisa sem vogal, né? Então, não tem vogal, e para preservar a vogal da fala, foi colocado esses pontinhos, esses sinais, que são sinais maçoréticos, né? Mas mesmo assim não se sabe se é isso mesmo. Até mesmo Yahvé, que é o mais comum, que a gente chama nos nossos círculos mais reformados e conservadores, Yahvé não é também 100% apropriado, né? Mas é o mais
cotidiano, é o mais normal que a gente usa. Então, o nome de Jesus significa isso. Yahvé, ou Jeová, ou até mesmo melhor, o Senhor é a salvação, né? O que se encaixa perfeitamente aqui é o Senhor, em vez de Yahvé, Jeová, né? Tudo que você tente falar aí, né? E ela é uma expressão grega, tá? Jesus, ele é uma expressão grega. E ele veio de uma de uma palavrinha que significa a mesma coisa, o Senhor é a salvação, transliterado do hebraico, né? E talvez aqui uma curiosidade que você não saiba, uns podem saber, outros não, mas Jesus é o mesmo nome que Josué, tá? Lembram do Josué da Bíblia? Tem até um livro lá de Josué, né? Então a gente vê também o Nicolas, semana passada, falou sobre o sumo sacerdote Josué, né? No texto de Zacarias. Era o sumo sacerdote agora, Nicolas? Não lembro. Era o sumo sacerdote, né? Então era um nome muito comum, né? E com esse significado, o Senhor é a salvação, é a salvação. E ela vem também a palavra hebraica é aquele que provavelmente você já deve ter ouvido. Yeshua, Yehoshua, alguma coisa desse tipo, né? Então, a palavra Jesus é uma terminologia, é a palavra grega para esse nome em hebraico, né? Que, deixa eu ver se eu vou conseguir pronunciar aqui, meus irmãos. Faz tempo que eu não estudo grego. Significa Jesus, sem o J, tá? Porque essas línguas mais antigas, elas não tinham o J, a pronúncia do J, tá? Nem do G, desse jeito como nós falamos, né? Então, é Jesus ou Yeshua, né, no hebraico. Então, ele vem isso, e significa o Senhor é a salvação. E que nome, assim, mais adequado possível, né? Que transmite perfeitamente aquilo que Jesus veio fazer. E quem Deus é. O Senhor é a salvação. E isso, né, esse nome ele não foi dado pelo anjo que estava ali falando com José, que é o contexto do texto que nós lemos ali, né? Foi o próprio Deus que deu esse nome a Jesus, ao seu filho, justamente para que nesse nome fosse também expresso o cumprimento das promessas do Antigo Testamento com a vinda do Messias, né? Então, é extremamente adequado chamar Jesus por este nome, tá? E com isso, é importante a gente ver nesse versículo que nós lemos, ele é a única referência bíblica que nós temos ali no catecismo para a gente responder essa pergunta, tá? E ela é extremamente precisa, cirúrgica, ela já responde certeiramente. Por que o nome de Jesus é esse? Porque Deus deu lá esse nome. Mas por que deu esse nome? O versículo 21 ele continua falando, né? E ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu queria ouvir dos irmãos quais são as verdades da nossa fé que expressam essa frase. O significado do nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu gostaria de ouvir os irmãos quanto o que isso que nós lemos nesse versículo, quais são as grandes verdades da nossa fé que se baseiam nessa parte da Bíblia. Tá frio, né, gente? Tá frio. Então, tem gente que está querendo ficar quentinho, não levanta a mão para não passar um friozinho, eu sei disso. Mas vamos lá, existem pelo menos três verdades que a gente pode tirar do nome de Jesus, né? A primeira verdade é que a salvação ela precisa de uma providência, né? Essa salvação dos pecados ela é realizada por meio de um redentor, né? E que é providenciado divinamente, né? E não é algo expressando que não é algo que se pode fazer por si mesmo, né? Não está dizendo, o texto está querendo nos dizer também que a salvação ela não vem da gente. O texto ele deixa isso bem claro. Essa primeira grande verdade é que a salvação ela vem por meio de um redentor, né? Porque o texto é muito claro. Porque ele, né, tá no singular aqui, salvará o seu povo aqui tem propriedade, né?
dos pecados deles. Então, a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de alguém que é providenciado para redimir pecados e que, para isso, precisa ser providenciado divinamente. Uma outra verdade que nós podemos extrair daqui é que o texto ele deixa muito claro que ele salvará o seu povo. Não está falando que ele vem providenciar uma possibilidade de salvação ou que ele vai vir dar uma chance de salvação. Não, o texto ele é muito claro, ele fala que ele vem nos salvar de fato, vem salvar de verdade, né? Então, ele não apenas nos salva, mas possibilita com que todas as coisas, que tudo aquilo que garante que tudo aquilo que é necessário para garantir a nossa salvação, tudo aquilo é feito, é de fato realizado para que de fato nós conheçamos este Redentor. Então, o texto ele deixa, o anjo aqui falando com José, deixa isso extremamente expresso, né? Ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? E a outra coisa é que Deus ele tem uma terceira verdade que nós podemos tirar daqui, é que Deus ele tem um povo, né? É muito importante a gente frisar isso, né? Porque a gente fala sobre hoje, muitas igrejas falam, existem muitas teologias que falam sobre a possibilidade da salvação, e a gente não fala, não se é falado muito sobre uma salvação efetiva e eficaz da parte de Deus. Não é falado muito sobre isso. Não é algo muito é algo muito subjetivo. Deus ele salva quem? Salva todos. Mas aí todos são salvos? Não, não são salvos. Então logo ele não salva todos. Acaba sendo uma fé deficitária muitas vezes no nosso meio. Então é por isso que é tão importante nós acreditarmos, olhando para a palavra de Deus, essa verdade. Deus ele tem um povo. Ele providencia um redentor para o seu povo. A gente já falou um pouco sobre isso em algumas aulas passadas, sobre a expiação limitada, né? Ou, eu não gosto muito dessa expressão, eu gosto da expiação eficaz, que é definitiva, que é certeira, que faz acontecer perfeitamente, né? E a gente sabe, né, que aqui como presbiterianos, que no contexto cristão, até mesmo o contexto mais pentecostal que nós temos como Brasil, não é uma ideia muito popular, não é uma doutrina muito popular falar sobre a expiação eficaz. Mas, de fato, é isso que a palavra de Deus fala. Deus ele não providencia uma possibilidade de salvação por meio de Jesus, mas ele providencia um Salvador eficaz para salvar o seu povo, definitivamente. Não é de qualquer coisa. O texto deixa claro aqui, salvar o seu povo dos pecados deles. Então Jesus ele morre pelo seu povo. Ele é um sacrifício oferecido a favor do povo de Deus. E nem todos são povo de Deus. Isso é claro. Se a gente for conversar com os ímpios que estão por aí, que nunca ouviram falar do Evangelho, eles não têm noção do que é pecado, eles não têm noção do que é justiça, não têm noção do que é o juízo de Deus. Então, muitas vezes, na verdade, não são nem inertes. São inimigos declarados da fé. Agora pensa, se Jesus morreu até mesmo pelo ímpio, por ser um inimigo, e esse inimigo, quando ele morre, ele não vai para o céu, não vai ver Jesus, não vai viver eternamente com Deus, o sacrifício de Cristo não teria sido ineficaz? Se Jesus derramou seu sangue por gente que não ia ser salva? O sacrifício de Jesus acaba sendo ineficaz por conta disso. Então, é muito melhor e essa é a verdade da Bíblia, de que Jesus ele morre pelo seu povo, um povo separado, um povo amado, desde antes da fundação do mundo, um povo que é mantido pelo poder do Espírito Santo, que nós já aprendemos, né, sobre, aqui em algumas séries passadas, sobre o Deus Espírito Santo, né, o que ele faz na nossa vida. Então, e isso é dado apenas para o povo de Deus. Então, com isso, quando nós olhamos para o nome de Jesus, a gente pode sim saber, a partir desse texto na Bíblia, através de como Jesus ele é chamado ao longo do Novo Testamento, né, que Jesus ele é um nome próprio, ele é um nome de Jesus mesmo, é um nome. Poderia ser qualquer outro nome próprio, é um nome dele, significa
tem esse significado. Jesus, o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação, né? Mas e Cristo? Nossa pergunta de número 42. Cristo é um nome? Será que Jesus era da família Cristo? Não, vamos ver? Sim, não? Edmilson, por favor. Então, a denominação Cristo é a mesma de Messias, né? Não entendi, desculpa, Edmilson. Como nós chamamos Cristo, eu não sei bem ao certo se é uma denominação hebraica ou grega. E a mesma coisa quer dizer Messias. Cristo e Messias quer dizer o esperado, não? Exatamente, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas por que ele é chamado? É um nome? Então, é um nome? É um sobrenome? É o quê? Cristo. É um título? É um apelido? Cristo. O que é Cristo? Essa palavrinha Cristo. Então ele seria Jesus, o Salvador esperado, né? Aquele que nós estávamos esperando. Exato. Né? Então, com isso que o Edmilson falou, ele já matou a charada dessa questão. Cristo, ele é um título. Ele é uma atribuição. Ele é uma qualidade, ele é um qualitativo ali para a pessoa Jesus. Isso quer dizer que existe a pessoa Jesus, existe a pessoa Cristo? Ai, hein? Muitas heresias acreditavam nisso, tá? Quando a gente vai falar sobre algumas heresias quanto a pessoa de Cristo, nós encontramos uma heresia, que agora me fugiu o nome, que fala o seguinte: então, existiu um homem, né, filho de José e de Maria, que ele cresceu, viveu ali até os seus 30 anos, né, e quando ele foi batizado, naquele momento ali do batismo, que a gente pode encontrar lá em Mateus 3, naquele momento, quando o céu abriu, Deus Pai falou, e aí repousou sobre a cabeça de Jesus o Espírito Santo como se fosse uma pomba. Naquele momento, então, a pessoa Jesus recebeu, então, o Cristo. É verdadeira? Falsa essa afirmação? Falso, óbvio. É falso, isso é heresia, gente. Jesus, ele não se tornou Cristo. Jesus, ele é o próprio Cristo. Mas e o que acontece quando Jesus, quando ele está lá na cruz, ele está crucificado já, e ele fala assim para Deus: Pai, por que me abandonaste? Tem gente que vai falar que esse Cristo foi embora naquele momento, e só quem morreu ali foi o Jesus, porque Deus não pode morrer. Não é verdade? Não é verdade, tá, gente? Não é verdade. Então, entender a pessoa de Cristo, aquilo que eu e o pastor Patrick temos falado, é algo assim que chega em alguns momentos onde a gente não coloca uma lacuna falando que isso é a fé, mas por meio da fé nós compreendemos que Jesus é Deus. Mesmo na nossa lógica, não fazendo às vezes sentido falar que o indivíduo ele é 100% Deus e 100% homem. Aqui, por favor. Então, só fazendo uma observação bastante simples com relação à palavra Cristo. Eu estou pegando uma definição, primeira que eu achei aqui, com relação à palavra crisma, que é uma doutrina católica, né? Diz assim: a crisma, segundo a doutrina da Igreja Católica, é um sacramento em que o fiel recebe, através da unção do bispo, uma unção com crisma, que é o óleo de oliveira. Cristo também recebeu um crisma. A pessoa crismada, o particípio crismado tem também uma forma Cristo. Cristo é crismado. Então, Jesus é aquele que haveria de receber a unção. Então, que é uma marca do reconhecimento de um rei, né? Então, de fato, é aquele que haveria de ser, que estava sendo esperado e que seria enviado para ser o rei de Israel. É o crismado, é o ungido, né? Ungir é basicamente receber a unção, né? O crismado, ou o Cristo, é aquele que seria reconhecido como o rei de Israel.
Só esse detalhezinho. Não, é importante isso, e a gente vai falar sobre isso, porque olha o que fala a resposta para essa pergunta. Por que foi o nosso mediador chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo. E assim, separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação, como na da sua exaltação. É importante a gente falar sobre isso, e gostaria de pedir para os irmãos, a gente vai ler algumas passagens bíblicas. Eu queria pedir para que alguém abrisse em João capítulo 6, versículo 27. João capítulo 6, versículo 27. Pode ler. Não pela comida. Desculpa. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, é exatamente isso. A gente percebe que essa autoridade que Jesus tem, essa característica, essa qualidade, eu acho que até qualidade não é um bom termo, mas esse atributo acho que é melhor, né, presbítero? É bem melhor, muito mais forte, né? Esse atributo que Jesus tem de ser ungido, ele não é, simplesmente não surgiu do nada. Foi o próprio Deus Pai que deu, que selou o nosso Salvador, Jesus como o nosso Salvador. Ele é separado, então, para essa obra redentora. Queria ver também com os irmãos, Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Se alguém saber decor esse versículo, essas passagens, eu dou um aperto de mão no final da aula. Brinks. Mateus 28, 18 a 20. Quem achou pode ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então nós vemos que Jesus, quando ele apregou a grande comissão a nós, ele começa falando: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade ela foi dada sim por Deus Pai, tá? Isso também o qualifica, o atributa como Cristo, como o ungido, né? Então, como a gente viu aqui, Cristo ele é um título, e quero convidar você a abrir a passagem de Mateus 16, um texto que eu cheguei a mencionar na nossa devocional hoje, mas para que se tenha uma ideia, para que vocês tenham essa compreensão, para que a gente tenha essa compreensão de que Cristo, ele é um título, ele é um qualitativo ali. Mateus 16 diz o seguinte: respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Ali tem um artigo definido, né, que é colocado na frente de adjetivos, até mesmo de substantivos. Nesse caso aqui é um adjetivo, né, é algo que qualifica Jesus como o Cristo. Né? E Cristo, como o senhor Edmilson falou aqui, ele significa ungido, e ele tem também algumas expressões ao longo de toda a Bíblia. Né? A gente tem Cristo no Novo Testamento, né? Em Mateus nós também encontramos outra expressão que a gente encontra muito no Antigo Testamento, que é o Messias.
né? A gente vê também que ungido, até mesmo nas nossas traduções, também ele é válido. Quando você vê um ungido com um maiúsculo ali, isso é um apontamento para o ofício, para Jesus, né? Nessa titularidade de Cristo que ele tem, né? E Cristo, ele significa isso, literalmente isso, significa ungido. Então, se você quiser chamar de Jesus Messias, tá tudo bem, é a mesma coisa. De Jesus ungido, tá tudo bem, é a mesma coisa. De Jesus Cristo, tá tudo bem, é a mesma coisa. A gente convencionamos, né, Jesus Cristo, tá? Mas carregam, por mais que sejam palavras diferentes por causa da língua, são palavras que carregam o mesmo significado, né? O ungido. E o que significa ungido? Por que ungido? O que é ser ungido? Qual que é a compreensão e qual que é a profundidade de ser ungido? Só tacar óleo na cabeça de alguém assim? Por quê? Por que ungido? O senhor quer falar, presbítero? O senhor quer falar no microfone, presbítero? Acho que é melhor. A unção é a unção do antigo Israel, Saul, Davi, os reis, era escolha e investidura. A partir daquele momento, o Espírito de Deus já estava sobre o seu ungido, né? Ele era investido daquela função. Exato. E é interessante ver isso, né? A profundidade que tem, porque a gente vê que essa unção no Antigo Testamento, ela não era simplesmente um profeta ir lá e assim escolher alguém para derramar um óleo e fazer um ofício sacramental ali como escolha de um novo sacerdote ou de um novo profeta ou até mesmo de um novo rei. Era algo que geralmente a gente vê acompanhando essa unção o indivíduo sendo cheio do Espírito Santo. É importante a gente falar isso. O azeite, né, era um símbolo, né, dessa unção. Era um símbolo que representava o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, e até mesmo essa expressão derramado, o Espírito derramado, lá em Atos 2, em Pentecostes, carrega essa alusão do Antigo Testamento, do azeite sendo derramado sobre a cabeça, né? Então, esse ungido também fala sobre a terceira pessoa da Trindade, tá? É importante isso. Eu amo o texto de Mateus 3, porque a gente vê um encontro maravilhoso ali da Trindade, né? No batismo de Jesus. A gente vê Deus Pai falando de Jesus e o Espírito Santo descendo como pombo, né? Não na forma de pomba. As pessoas pensam que a Bíblia fala que na forma de pomba. Não, a palavra de Deus está falando que é como um pombo. É uma tentativa de explicar o que se foi visto. E o autor ali falou assim, lembra o movimento de um pombo, ou lembra um pombo. Não que tem um formatozinho de um pombo, né? Que você vê aí em Curitiba, à torta à direita, né? Não é isso. Mas é incrível essa sintonia no batismo de Jesus, no sacramento ali propriamente dito, da presença da Trindade. De como essa unção, e de fato Jesus é ungido ali também, mas isso não, naquele momento não o qualifica como Cristo, ele sempre foi Cristo. Jesus ele sempre existiu como segunda pessoa da Trindade. Jesus sempre foi Deus. Nós lemos hoje aqui na devocional Jesus falando para os discípulos, sou eu sou. A gente vê em João, Jesus falando assim, eu sou, que é a expressão que significa o nome de Deus lá no Antigo Testamento, né? Então a gente precisa lembrar disso, desse relacionamento, dessa mutualidade que existe nas pessoas da Trindade, tá, gente? Essa unção, ela aponta também para a pessoa de Deus e Espírito Santo, tá? Então, com isso, né, sabendo que Jesus ele é ungido, né, ele é um Messias, um Michaia, né, como se fala no hebraico, né, ele é o Christos, como se fala no grego, né? Então, essa verdade, né, a ideia básica do título Cristo, ele diz respeito a essa unção, como o presbítero Ademir disse, que existia no Antigo Testamento. A gente via 3 principais ofícios de como Deus ele se comunicava com o povo e ele tinha relacionamento com o povo dele no Antigo Testamento. Vocês sabem quais são esses ofícios? Quais são as, digamos,
profissões sagradas que existiam no Antigo Testamento, ali no povo de Deus? Vocês podem me dizer? Profeta é um, sacerdote e tem mais um, rei. Exatamente. Esse é o tríplice ofício do Antigo Testamento, do povo de Deus. Quando nós olhamos para... E a gente vai destrinchar melhor isso nas próximas aulas, né? As próximas 3 perguntas do catecismo vai falar sobre, cada uma sobre um ofício, né? Sobre Jesus sendo sacerdote, Jesus sendo como rei, Jesus sendo como profeta. Nós vemos que existia nesses ofícios o relacionamento de Deus com o povo. Naquele período da revelação, a gente já estudou um pouco sobre o Antigo Testamento, né? Sobre o pacto da graça no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, por não ainda estar tudo plenamente revelado, nós precisava para o povo de Deus ter pessoas ali encarregadas para o serviço de Deus, para o serviço do Senhor. E essas pessoas, elas eram instituídas pelo próprio Deus. Originalmente, nós encontramos, então, os profetas e os sacerdotes, né? Os reis vieram posteriormente, né? Nós vemos ali na pessoa do profeta, o profeta nada mais era do que a boca de Deus. Era um relacionamento de Deus para com o povo. Era o que Deus falava, Deus levantava uma pessoa e falava assim, olha, profeta fulano, profeta Amós, vai lá e fala com o povo sobre isso. Moisés, vai lá, fala com o povo sobre isso. Obadias, vai lá, fala com o povo sobre isso. Elias, Eliseu, Naum, né? Oséias, que a gente está estudando aqui no estudo de quarta-feira, e fica aqui o convite, também são porta-vozes de Deus. São, como a gente viu ali no próprio livro de Oséias, capítulo 9, nas últimas aulas, que o profeta, ele é o atalaia do Senhor. Ele é quem fica na torre de vigia falando sobre a vontade de Deus, prevenindo sobre os inimigos, a vinda dos inimigos de Deus. Ele é esse encarregado, ele é a voz de Deus, né? E quando nós olhamos para Jesus, ele também exerceu esse ofício de falar, de cumprir tudo que havia sido dito no Antigo Testamento. Não é verdade? Quando nós olhamos também para os sacerdotes, o sacerdote ele tem um caminho, não na contramão, mas na mão que vem na mão do outro lado da pista, né? Ele vem como do povo para Deus, do povo para Deus. O sacerdote era alguém que chegava diante de Deus e falava assim, Senhor, os pecados do povo são esses aqui são as ofertas do povo, tenha misericórdia por eles. Ele fazia a intercessão, ele oferecia ali um sacrifício imperfeito, obviamente, né, porque a gente fala imperfeito sabendo da revelação de Jesus, né, mas para aquele momento ali da história era útil, né, temporariamente falando, mas ele exercia um relacionamento e ele tinha esse papel de intercessão, né? Coisas como a gente viu no texto de hoje cedo, na devocional. Jesus despede a multidão, fala para os discípulos irem na frente, despede a multidão, que ele ia orar, né? Então Jesus ele é esse intercessor, né? A gente vê em Hebreus isso sendo muito bem esclarecido sobre o ofício sacerdotal de Cristo, né? Não apenas falando dele como o sacerdote, mas ele sendo visto como o sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes que existem. E que não apenas a sua intercessão é perfeita, como também o seu sacrifício é perfeito. Eu estava conversando exatamente isso com o presbítero Ademir, antes de começarmos a nossa aula, né, presbítero, sobre o ofício sacerdotal de Cristo, de como ele é entrega também, né? Ele é ali o sacrifício propriamente dito, né? Por isso que ele é o sumo sacerdote, que é um sacrifício perfeito. Lá em 1 Samuel, então, nós vemos também a instituição dos reis, né? Os reis ali, a primeiro modo, ele surgiu como uma tentativa de oposição a Deus, de não reconhecer a Deus como verdadeiro rei. No entanto, o rei que estava ali, ele precisaria, assim, instruir o povo de Deus
na palavra, ele precisava conduzir o povo em santidade, ele precisava ali reinar com justiça e com equidade, ele precisava demonstrar todos os atributos que Deus, o Senhor, exigia que ele fizesse ali, né? Ele precisaria exercer o mesmo caráter que o próprio Deus. A gente vê no Antigo Testamento, nos livros históricos, esses reis, os momentos que esses reis viveram, e se nós formos pegar cronologicamente, os momentos em que os profetas atuaram ali, na época desses reis, muitos desses reis eles não exerciam um caráter de santidade, de conduzir o povo em santificação. A gente vê alguns reis só do Reino do Sul, na verdade, né? A gente vê antes da separação do reino do norte e do sul, a gente vê Davi sendo um rei magnânimo, um rei que recebe uma promessa davídica, um rei que referente ao Messias, né? É feito um pacto davídico com o rei Davi ali, justamente com a promessa de perpetuar toda a sua linhagem ali até a vinda do Messias, né? Que Jesus ele é esse rei perfeito. E a gente vê também outros reis que, exercendo justiça, como o rei Josias, que está na época ali do profeta Jeremias, o início do ministério do profeta Jeremias, que era um rei maravilhoso, era um rei justo, que promoveu uma reforma de santificação ali em Judá, no Reino do Sul. A gente vê que depois do exílio, a gente vê também uma reconstrução ali do templo, dos muros de Jerusalém, e também ali da santificação da cidade, que o rei daquele momento, aquele que foi ungido, o rei, se eu não me engano, é Senaqueribe, eu não sei falar o nome. Zorobabel, exatamente, foi o Zorobabel. Ele foi um rei ali que institucionalizou e reavivou o povo de Deus. A gente pode ver isso no livro de Neemias, um ressurgimento de uma liderança que estava ali se baseando na palavra de Deus, que tinha sido achada, redescoberta, e aquilo ali estava trazendo santificação para aquele povo. Mas mesmo assim, os reis imperfeitos, através os reis ímpios, melhor dizendo, através da sua impiedade, mostrava a necessidade de existir um rei em Israel, da mesma forma como os reis que foram bons, mas que pecaram também mostravam a necessidade de existir um rei perfeito e divino em Israel. E Jesus, ele supre também este ofício. Quando nós vamos ver lá em Apocalipse, nós vemos a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo voltando como um rei conquistador. Um rei conquistador. Alguém que vem para reger com cetro de ferro, cumprindo-se então uma profecia que está lá no Salmo de número 2. Lá no Salmo também 100 ou 110, me fugiu a mente agora. Então, quando nós estamos falando que Jesus ele é o Cristo, nós estamos afirmando o seu ofício real, o seu ofício sacerdotal e o seu ofício profético. E que isso, olha só, como se Deus não fosse tão gracioso de nos salvar, mas Ele nos salva e também nos dá esses ofícios. Ele compartilha esses ofícios, não a sua glória nesses ofícios, claro, mas Ele nos dá autoridade, porque isso lhe foi dado, da forma que, como nós propagamos o Evangelho, nós estamos indo e propagando o Evangelho. Enquanto isso, nós estamos orando, como nós lemos lá em Mateus 28, nós estamos sim exercendo esses ofícios. Somos, como diz o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos ler lá, irmãos, para que fique isso mais claro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos aqui os 3 ofícios que Jesus tem, que Jesus exerce, e que ele
aplica e que Ele dá isso ao povo. Nós somos não apenas uma nação santa, nós exercemos um sacerdócio, mas esse sacerdócio ele também é real. Não no sentido de ser de realidade, mas no sentido de ser algo nobre, de algo digno do rei que nos dá isso. Mas enquanto nós como sacerdócio, exercendo esse sacerdócio real, nós temos o propósito de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse daí é o ofício profético. Enquanto nós estamos indo, nós estamos profetizando. Nós estamos pregando a palavra. Nós estamos falando sobre quem é Jesus. Nós não estamos falando do ofício que nos é dado. Nós estamos falando de quem detém esses ofícios. Nós estamos falando daquele que salva, daquele que redime, daquele que reina, daquele que traz também o seu cetro de ferro, mas também que traz o seu amor para nós. Aquele que nos compele e aquele que nos persuade a confiar dia após dia. Esse tríplice ofício, luz, sal e luz da terra, exatamente, irmão Clarice, exatamente, porque isso é uma missão, é uma comissão. Jesus não precisa da gente, não precisa. O fato de estarmos aqui, adorando o Senhor e participando da sua obra, isso também é expressão da sua graça. É o fato de que Deus, que Ele é autossubsistente, Ele não precisa da nossa existência, não precisa de nada que nós façamos. Mesmo assim, por causa do seu amor, da sua graça, Ele nos chama a participar disso tudo. Nos chama. Por isso que nós somos chamados também de nação santa, de sacerdócio real. Por causa desse amor que Ele nos dá e compartilha com nós diariamente, nós, juntamente com Cristo, o centro, o cabeça, estamos também exercendo ofício sacerdotal, intercedendo pelo povo de Deus que ainda não ouviu do Evangelho. Nós estamos proclamando, sendo profetas, proclamando o que a palavra de Deus fala, mas também nós estamos reinando. Não é um governo eterno que nós queremos? Não é um reino perfeito que nós queremos e que nos é prometido? O mesmo apóstolo Pedro está falando sobre uma esperança futura. Nós estamos falando sobre uma nova Jerusalém, que vai descer dos céus e que vai estar aqui conosco. Nós estamos falando disso, desse reinado perfeito. Mas enquanto isso, como já participantes desse reino, e ainda não, lembra da teologia do já e do ainda não? Que nós já temos essa salvação, já somos filhos da pátria celestial, mas ainda essa pátria, nós não estamos plenamente vivendo nessa pátria. Nós pregamos sobre essa esperança, que é dessa pátria que é reinada por Jesus, que é encabeçada por Jesus, né? E mais uma pergunta aqui antes de nós finalizarmos. Quer falar, Kias? Por favor. É importante que nós nos mantenhamos sempre muito atentos às coisas que acontecem à nossa volta, para que nós não sejamos levados pelos discursos. Há pouco tempo atrás, um amigo meu, que eu discipulo há alguns anos, me fez uma pergunta sobre uma igreja. A mãe dele estava querendo saber e ficou em dúvida, e ele ficou inseguro para orientar a mãe dele com relação a isso. Ele perguntou: e a igreja messiânica? A gente fala messiânico, Messias, opa, então deve ser bom, né? Só que, por isso que eu digo que nós precisamos ficar muito atentos a quem que é quem. Aqui, subindo essa rua, qual rua? Acho que aqui. Aqui, que isso. Uhum. Tem uma igreja messiânica aqui na rua como é que chama essa rua grande aqui? Nossa Senhora da Luz. Isso. Muito grande, muito bonita, chamada Igreja Messiânica. Eu conheci essa igreja em 94, quando eu estava em São Paulo. Eles estavam construindo a sede mundial deles lá. Na verdade, de messiânica não tem nada de evangélico, não tem nada de cristão. Trata-se, na verdade, de uma seita oriental que prega que você cura as pessoas com a imposição de mãos. Mas não é bem imposição de mãos. Eles estão... o Reiki, que é uma variação. O senhor foi lá.
Então, na verdade, é uma grande mentira. Então, é muito importante que nós nos mantenhamos atentos, porque não sei nem onde é que tiraram esse nome Messias, porque não tem nada de messiânico. Eu lembro que eu estava em São Paulo e eles mandaram um jornalzinho, porque assim, a gente teve que fazer um trabalho de religiões lá no seminário, e tivemos que pegar a informação de todas as religiões. E uma delas foi da Igreja Messiânica. Então eu recebi e dizia assim, se você quiser contribuir com a construção da sede mundial, você já vai ganhar um espaço no espaço sagrado, já vai ganhar um lugar no espaço sagrado, que é lá na represa, uma das represas grandes lá de São Paulo. Então, você percebe por aí que não tem nada a ver com a mensagem da Bíblia. E eu chegando aqui na igreja agora de manhã, vi muita gente entrando nessa igreja, estacionando, muitas pessoas chegando ali, e eu fiquei... Isso me deixa bastante triste, porque a gente fica, poxa, as pessoas estão bem intencionadas, querendo encontrar um lugar onde elas possam adorar a Deus e conhecer mais de Deus, e se deixam levar por esses discursos, né? Mas quando nós temos esse cuidado de olhar a palavra de Deus, ou conhecer bem a mensagem de Jesus, a gente se blinda dessas situações de engano, porque se trata de um espírito de engano mesmo, né, que enreda muita gente. Então, nós precisamos perceber, só porque chama igreja não quer dizer que é igreja, só porque chama messiânico não quer dizer que é messiânico, né? Então, precisamos buscar o discernimento de Deus para entender os discursos ou espíritos e comparar com aquilo que a gente recebe da Bíblia, né, como bons, como os bereanos, né, que assim que recebiam as mensagens dos próprios apóstolos, eles tinham esse cuidado, né? Não é porque é apóstolo também que está certo sempre, né? Nós todos erramos. E a nossa grande religião é a Bíblia. A nossa religião é a Bíblia. Então nós temos que estar muito atentos ao que a Bíblia ensina, para que fujamos e tenhamos condições de ajudar outros também a fugir de mensagens e discursos que só tem engano e não tem nada de evangélico, de verdade. Exato. É por isso que aquele alerta é sempre importante, né? Quando a gente começou essa série, foi falado que as grandes heresias, elas atentam contra a pessoa de Cristo. Isso daí é praticamente uma regra, né? Uma ou outra ali vai falar sobre... vão atentar contra a pessoa do Espírito Santo ou contra a pessoa de Deus Pai, mas, em via de regra, atentam contra a pessoa do Filho. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Porque... como o Aquias falou e me lembrou do texto de Paulo, que mesmo que seja um apóstolo falando alguma coisa que não está escrito aqui, seja considerado maldito. Se mesmo um anjo de luz falar isso, aparecer para você e falar isso, coisas que não estão na palavra, seja considerado maldito. Então, assim, é importante a gente falar sobre quem é Jesus, e é claro, podemos cometer equívocos? Podemos cometer equívocos. Na hora da gente tentar explicar como que funciona a união hipostática, como que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, porque são coisas que podem sim confundir a nossa mente, mas que isso não faça, que essa confusão, que é às vezes até legítima, não nos faça perder o essencial de crer que Jesus é Deus e de que Jesus é homem. Às vezes é melhor falar assim, olha, eu não sei como que funciona isso. Como que funciona alguém ser 100% Deus e ser 100% homem. O que importa é que eu creio nisso. Isso é a salvação da minha vida. Então precisamos lembrar disso sempre. Porque a teologia ela não faz sentido se ela for só a letra. Ela precisa ser uma teologia aplicada na vida. E o nosso testemunho ele é forte também. Ele é forte. Porque é muito fácil falar de Jesus. Jesus ele pode ser interpretado de várias formas, na verdade. Falei semana passada um pouco sobre o Jesus histórico, né?
Jesus histórico, tem ateu que acredita em Jesus histórico. E é normal, faz parte do debate acadêmico falar sobre o Jesus histórico. Mas o Jesus que transforma vidas, o Jesus que vai no meio da tempestade, lembram? E vai lá e resgata e fala, eu sou. Só é o Jesus que salva, que pode trazer a resposta para o nosso coração tão desesperado por Deus. E nisso, né, por que a gente fala sobre os ofícios de profeta, sacerdote e rei? Qual que é a finalidade disso? E como que se aplica isso na vida de Jesus? Como que se aplicou na sua humilhação, no período, desde a sua concepção até a sua morte? E como que isso se aplica também na sua exaltação? Que isso vale até hoje, na verdade, né? Porque Cristo ele é exaltado. Cristo ele vive ainda hoje e vai continuar vivendo eternamente. Que diferença faz Jesus ser sacerdote, profeta e rei no tempo em que ele esteve conosco aqui nessa realidade e hoje? Que diferença faz isso na nossa vida? Saber disso, compreender isso. Alguém? Quer falar, dona Clarice? Alguém? A diferença, meus irmãos, é que saber disso é o que nos faz acreditar de que a nossa vida ela tem um propósito, Nós, como presbiterianos que somos, nós precisamos também lembrar do que está escrito lá na nossa primeira pergunta do Catecismo Maior e do Breve Catecismo, que não é porque está escrito no Catecismo, mas porque é uma verdade que a Palavra de Deus nos dá. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente. E nós podemos apenas fazer isso, porque Jesus ele exerce o seu tríplice ofício perfeitamente, a ponto de que nós encontramos significado para a nossa vida, nós encontramos propósito para o nosso ser quando nós estamos falando de Jesus, quando nós estamos vivendo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque isso precisa ser uma verdade do nosso coração. Jesus ele precisa ser vivo no nosso coração. Nós não fomos criados como simples um conglomerado de matéria, que depois virou uma matéria orgânica, e que nós vivemos como seres biomecânicos aqui nessa terra, e que vamos morrer um dia, e que nada disso faz sentido, como muitas filosofias, a filosofia naturalista, o pensamento nihilista propaga, de que Deus está morto, e de que nada disso faz sentido. Na verdade, isso é muito bonito no discurso. Mas, na verdade, até mesmo os grandes propagadores desses ideais carregam um vazio dentro do coração. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Existe uma busca por propósito. Quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos falando da salvação, quanto o anseio que todo ser humano carrega, é inato no coração do ser humano, esse anseio por salvação. E falar sobre os ofícios de Cristo é de suma importância, porque nós respondemos o anseio do nosso coração de salvação, nós encontramos propósitos, beleza, fui salvo, o que eu faço agora? Vai e prega o Evangelho. Isso nos dá um propósito, nos dá uma missão, isso nos dá uma esperança futura, de que tudo isso, cumprido em Cristo, nós vamos, no dia que nós encontrarmos Ele pessoalmente na glória, nós vamos com certeza falar que valeu a pena. Nós vamos ser aqueles vencedores, não porque nós acreditamos na teologia reformada, que fala sobre os 3 ofícios de Cristo e isso daí que a gente está aprendendo, mas porque nós cremos, nós somos vencedores porque Cristo venceu por nós. E nós precisamos permanecer nessa nobre missão. Nós vemos lá em Isaías quão belos, quão santos são os pés daqueles que pronunciam boas novas. E nós nisso encontramos a nossa felicidade,
a nossa alegria. Que nós, da mesma forma como nós herdamos de Adão o pecado, nós também herdamos aquele conhecimento de uma alegria antes do pecado, de responder os anseios do coração humano. É por isso que nós sofremos, porque nós não queremos saber de sofrimento, nós não queremos saber daquilo que é mal, diante desse mundo que é mal. E nós estamos falando de um Deus que se encarnou, que cumpre de uma forma perfeita, falando da palavra de Deus, exercendo o dom de profecia, oferecendo um sacrifício e sendo o sacrifício, exercendo perfeitamente o ofício do sacerdócio e reinando eternamente com justiça, equidade, santidade, sendo um rei perfeito. E ele compartilha isso conosco. Que privilégio. Não existe outra religião, não existe outro pensamento religioso que fala sobre um Deus tão grande e tão bom quanto o nosso Deus. É por isso que o nosso Deus, é por isso que Jesus é Deus, é por isso que o nosso Senhor é o único Deus que existe. Diante dele não existe nenhum outro. Todos são falsos deuses. Do imaginário ou do engano que Satanás coloca na nossa vida. Porque na verdade existe um único Deus, esse Deus que nos ama e que se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que esse Jesus ele continue a acompanhar a sua vida, não apenas no momento do culto, no momento do estudo, no momento da vida na igreja, mas lá fora, no seu trabalho. Que você seja um sacerdote, um profeta, exercendo um reinado sendo um súdito perfeito onde você está, proclamando sobre esse rei onde você está. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Eu gostaria de encerrar esse tempo com uma oração e então já nos despedirmos. Querido Deus, te louvamos, Pai. Obrigado, Pai, por tamanho privilégio que é falar do Senhor, que é estar com o Senhor, que é viver o Senhor. Somos tão pecadores, somos tão maus, somos tão limitados, Pai. Por isso pedimos, Pai, encarecidamente, para que o Senhor continue a transformar esse nosso coração que insiste em viver longe do Senhor. Que nós não troquemos essa gloriosa obra que o Senhor faz em nossas vidas para dar espólios ao pecado, para dar glórias ao pecado. Mas que nós, Pai, estejamos sempre prontos, Pai, a ouvir a doce voz do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em Jesus. O mesmo Espírito Santo que é o próprio Deus. Obrigado, Deus, porque temos a Jesus a quem recorrer. Não estamos perdidos nesse mundo, não estamos vagando pro acaso. Não somos fruto de uma coincidência de impacto de átomos, como muitos dizem por aí. Mas obrigado, Pai, porque em Jesus nós encontramos propósito. Encontramos a felicidade, Pai, que tanto buscamos em outras coisas por causa do nosso pecado. Nos ajude a lembrar, nos ajude a viver isso, Pai, de que somente o Senhor Jesus é o centro. Somente o Senhor Jesus é a razão do motivo da nossa alegria, da nossa esperança. Que estejamos sempre prontos, Pai, a falar dessa esperança, a falar dessa vida que nos inunda diariamente. Não permita, Pai, que as coisas ruins que acontecem ao longo da nossa vida, Pai, nos faça esquecer da sua bondade e do seu amor. Mas que em tudo isso, Pai, nós percebamos a mão poderosa de Jesus sendo estendida e nos salvando, Pai, diante das ondas do mar, diante das tempestades que nos acometem a todo momento. Mas que nós nos lembremos, Pai, independente do que aconteça, de que somos salvos pela graça, de que nós somos imerecedores e de que nós somos amados incondicionalmente. Obrigado por tamanho amor, Deus. Obrigado por nos dar Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Te louvamos, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Que o Senhor nos proteja, Pai, nas nossas voltas às nossas casas. Que à noite, Pai, possamos estar aqui como povo de Deus, gratos pela salvação em Jesus, alegres, Pai, trazendo, Pai, o louvor que é devido a Ti, Pai. Que privilégio que é fazer parte da igreja do Senhor. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.